controle de barragens no Brasil. A Agência Nacional de Mineração determina o fim de barragens de alteamento a montante, como a que se rompeu em Brumadinho. Estelionato. Contador é condenado pela Justiça do Distrito Federal por não repassar impostos pagos pelos clientes aos cofres públicos. As investigações apontam ainda que o contador teria comprado imóveis no nome das filhas para ocultar o dinheiro obtido de forma ilegal. Compras pela internet. Os cuidados quando o negócio é fechado em outro país. Pessoas com 80 anos ou mais têm prioridade sobre outros idosos, inclusive na justiça. De acordo com o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos e meio e a legislação acompanha essas mudanças. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Agência Nacional de Mineração determinou, por meio de resolução publicada no Diário Oficial da União na manhã de hoje, a eliminação de todas as barragens do tipo alteamento a montante, como a que se rompeu em Brumadinho, Minas Gerais. Um acordo também foi firmado entre a Advocacia Geral da União e a Vale para exames de qualidade da água na região onde aconteceu a tragédia. E quem traz todos os detalhes sobre esse assunto para a gente é a repórter Carolina Chaves. Oi, Carol, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, a resolução determina que esses tipos de barragem e também as de método desconhecido que estão desativadas, elas devem ser eliminadas até 15 de agosto de 2021. Já as que estão em funcionamento, elas devem ser desativadas até 15 de agosto de 2023. A resolução ainda proíbe qualquer construção na zona de autossalvamento, que é uma região que fica a 10 quilômetros da barragem e é a primeira a ser inundada em caso de rompimento. Em Brumadinho, o refeitório da Vale ficava nessa região. E uma outra notícia é que a empresa Vale e a Advocacia Geral da União firmaram um acordo na Justiça Federal de Minas Gerais para que a Vale contrate um laboratório para recolher amostras de água nas proximidades do rio Paraupeba. O objetivo é avaliar a qualidade da água após o rompimento da barragem. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carol. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal condenou um contador pelo crime de estelionato. Ele emitiu as guias de recolhimento de tributos, mas não repassou os valores pagos pelas empresas aos cofres públicos. O caso serve de alerta para empresários de todo o país. Um erro do contador fez o Eduardo, diretor dessa empresa de produção de alimentos, pagar um valor de um imposto quase 5 vezes maior do que o planejado. O contador simplesmente esqueceu de fazer o nosso enquadramento anual no começo do exercício, para o Simples Nacional. E isso fez com que a gente fosse desenquadrado do Simples Nacional, que a gente pagaria em torno de imposto, para você ter uma ideia, de R$35 mil ao ano. A gente teve que pagar dentro do lucro real, por conta desse desenquadramento, 150 e poucos mil reais por ano. A alternativa encontrada por ele foi entrar na justiça para tentar recuperar o dinheiro. Aqui no Distrito Federal, um contador foi condenado pelo crime de estelionato. 2 empresas que o contrataram buscaram a justiça, afirmando terem pagado guias de recolhimento de tributos, mas disseram que o dinheiro não foi repassado aos cofres públicos. As investigações apontam ainda que o contador teria comprado imóveis no nome das filhas para ocultar o dinheiro obtido de forma ilegal. O réu foi condenado a mais de 6 anos de prisão. Ele também vai ter que devolver o dinheiro às empresas, aproximadamente R$350 mil. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal explica que buscar informações sobre o contador é fundamental para evitar as fraudes. Quem vai contratar um profissional tem 2 fontes de informação que são muito importantes. O primeiro, o Conselho Regional de Contabilidade, que emite uma certidão de regularidade. Então, aquele profissional está apto a prestar serviço. E segundo, sempre observar, conversar com outros empresários, buscar uma referência daquele profissional. Um ex-soldado do Exército foi condenado a 27 anos de reclusão pelos crimes de homicídio e furto. Para a Justiça Militar, o crime teve relações com rituais de magia. O assassinato ocorreu em 2015, perto de um clube em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O militar servia no 6º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada. No dia do crime, o acusado teria convidado a vítima, que também era soldado do Exército, para fumar
perto do clube e lá matado o colega com 14 facadas. Depois de cometer o assassinato, ele ainda teria furtado R$ 1.200 e o celular do soldado. As investigações apontaram que o crime foi motivado pela intenção do réu em obter vantagens em rituais de magia. A Defensoria Pública da União pediu que ele fosse colocado em liberdade provisória, mas o pedido foi negado. A defesa tentou ainda que o depoimento prestado pelo acusado fosse anulado e requereu a absolvição do soldado por falta de provas. Mas o soldado foi condenado em primeira instância a 27 anos de reclusão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, meio dissimulado e cruel e por furto qualificado. Os crimes estão previstos nos artigos 205 e 240 do Código Penal Militar. O entendimento foi de que ele tinha plena consciência da ilicitude da conduta. Foi negado ao réu o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis. Previdência complementar pode exigir pagamento para emitir inclusão de beneficiário interessado em pensão pós-morte. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da 4ª turma do STJ reformaram o acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia, que havia obrigado um fundo de previdência complementar a conceder a pensão pós-morte ao beneficiário sem pagamento de contrapartida. O interessado entrou com pedido de pensão após a morte do companheiro e teve a solicitação atendida, mesmo sem o cumprimento de uma exigência prevista no regulamento do fundo. Essa exigência era o pagamento de uma joia, ou seja, um valor em dinheiro para ter o direito à pensão pós-morte. O Tribunal de Justiça da Bahia entendeu não ser necessário o pagamento da joia, mas para os ministros da 4ª turma do STJ, essa exigência feita pelo Fundo de Previdência é legal. O relator do recurso no STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que o benefício de previdência complementar tem caráter autônomo e que a legislação permite aos fundos alterar os regulamentos dos planos de modo a adequar os gastos diante das novas realidades econômicas e de mercado que vão surgindo ao longo do tempo. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença que condenou a igreja a indenizar uma moradora vizinha em R$ 2.000 por excesso de barulho causado por instrumentos musicais. A prefeitura, inclusive, já tinha comprovado por meio de vistoria que o ruído estava além do tolerável, ultrapassando os limites estabelecidos pela legislação municipal e regras da ABNT. De acordo com a decisão, o livre exercício dos cultos religiosos não pode afetar o direito ao sossego do indivíduo no lar. E a seguir, o que fazer quando você compra pela internet um produto que vem de outro país e ele não chega? Feito o pagamento de cerca de R$ 5.000 em favor de instituição financeira internacional, o bem nunca foi entregue pelo anunciante. A Justiça do Rio Grande do Sul atendeu ao apelo do site de compra e venda OLX para isentá-lo de responsabilidade por negócio mal sucedido entre comprador e vendedor de uma motocicleta. Pois é, para o colegiado, o site funciona como os classificados dos jornais, apenas fazendo publicidade das ofertas. Feito o pagamento de cerca de R$ 5.000 em favor de instituição financeira internacional, o bem nunca foi entregue pelo anunciante, um grego que vive na Romênia, de onde o veículo seria remetido. Em consequência, o comprador ingressou na justiça contra o site. A ação rescisória incluía pedidos de ressarcimento material e moral. Segundo o desembargador Pedro Luiz Posa, relator do recurso, não há razões para responsabilizar o site. Segundo ele, a OLX serve de ponte entre interessados em realizar negócios pela internet sem participação na venda propriamente dita e nem retenção de qualquer valor envolvido. O magistrado observou que a negociação, por ser internacional, exigia a cautela do comprador.
E para falar mais sobre este assunto que vimos na reportagem, a gente conversa agora com o professor especialista em Direito do Consumidor, doutor Ricardo Bastos. Aqui, antes de mais nada, eu agradeço pela presença aqui nos estúdios da TV Justiça, mais uma vez, né, doutor? Muito obrigado, é uma honra. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, olha só, nós vimos na reportagem uma situação que é muito característica das compras internacionais, das compras pela internet, que é a questão da compra internacional. E aí é uma série de questões. A própria sede do provedor, a sede da empresa, o cuidado que o indivíduo tem que tomar na hora de fazer a compra e, no caso, a OLX intermediando. Sim, o caso concreto, nós temos que fazer uma separação importante. No fato, o problema principal do processo é porque a OLX alegava, e é um entendimento que a jurisprudência vem consolidando, que ela não tem responsabilidade na concretização do negócio. Por isso, a analogia com os classificados. Então, ela funciona como uma intermediadora das partes. Ela apresenta comprador e vendedor e eles operacionalizam toda a situação. O fato dela ser internacional tem um agravante, porque você não, em regra, você não tem o domínio nem o registro desse site no Brasil. Então, qualquer discussão judicial que aconteça aqui, o vendedor vai ficar, de certa forma, protegido por estar fora do Estado brasileiro. Então, é muito importante que as pessoas que comprem saibam quem é o seu vendedor. Se há alguma reclamação contra ele, se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, tudo isso é importante no caso concreto. Nesse caso, a OLX ela não vai ser responsabilizada, né? Agora, quando a plataforma digital deve ser responsabilizada também por qualquer negócio mal sucedido? O que o judiciário vem entendendo, até porque nós não temos uma legislação clara a respeito do assunto, é que quando a plataforma não só intermedia as partes, mas ela também se responsabiliza por operacionalizar o pagamento, ela dispõe de fornecimento de PagSeguro, ela que intermedia todo o recebimento e a entrega, a plataforma é chamada a responder. Mas o importante é que, quando você compra nessas plataformas digitais, quem vende para você não necessariamente é um fornecedor. E aí nós teríamos a ausência da legislação de proteção do consumidor. Quando é pessoa física, é o Código Civil que regulamenta. Para você buscar a responsabilização da plataforma, ela vai ter que ser fundamental nesse processo. O que a Justiça entende é, se eu, plataforma, apresento essas condições entre vocês e eu sou responsável pelo pagamento, eu que digo para você se o pagamento vai ser feito ou não, como vai ser feito, eu teria uma certa responsabilidade. Só que isso não é claro. Quando há, por exemplo, a legislação de um determinado país estabelece uma reserva de mercado. Vou citar um exemplo. Uma empresa muito conhecida de Nova York que vende produtos de fotografia. Ela não tem o site em português, mas não vendia para o Brasil porque na época havia uma limitação. Como é que o comprador pode se adequar a isso? Ele tem que prestar atenção na legislação do que pode ser feito? Na verdade, é o caso típico de você não consegue ter acesso a essa empresa lá fora. Por mais que você tenha um prejuízo, como que essa empresa vai ser chamada a responder? Se você está entrando diretamente num site, por exemplo, existem alguns sites asiáticos que são conhecidos das pessoas, em que elas compram também de países do Oriente Médio, de países da Ásia. Qual o problema? Você não consegue encontrar esse site, você não consegue saber o endereço de registro, de domínio do site. Então, dificulta o acesso ao consumidor. A dica é, procure comprar de sites que são conhecidos pela entrega do produto. E ainda assim, de preferência brasileiros, que aí você sabe que a empresa vai responder de alguma forma. O resto, então, você vai ter que discutir judicialmente. Doutor Ricardo, quais as principais diferenças entre sites de intermediação de vendas e aqueles sites de compra coletiva? Tá, o que acontece é o seguinte, o site de compra coletiva, que é muito comum hoje, juridicamente ele cria uma espécie de consórcio, né? Informalmente falando, claro, para que várias pessoas adquiram aquele serviço e ele tem um cálculo de como aquele serviço pode ser barateado. De qualquer forma, você é consumidor tranquilamente nessa operação, seja com o próprio site, desses sites que organizam isso, quanto o fornecedor. Se você compra, por exemplo, uma reserva de pacote de viagens, o hotel que está vendendo pode ser chamado a responder. As plataformas são diferentes, porque elas intermediam as pessoas e elas muitas vezes não fornecem nenhum serviço, a não ser o serviço de intermediação. Que é o classificado, que é o classificado. E é exatamente o que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu. Doutor, por favor. Não, eu ia só concluir. Infelizmente, o nosso tempo é curto, nós temos outras perguntas, mas fica para uma outra oportunidade. Doutor Ricardo, muito obrigada pela participação. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela participação também. Você já recebeu das operadoras de telefonia oferta de produtos e serviços? Quem nunca, né?
O problema é quando a cobrança vem na conta e o consumidor não tem a noção de que está pagando por isso. A Secretaria Nacional do Consumidor multou a TIM em quase 10 milhões de reais por essa prática. Para o Luiz Otávio, a surpresa veio em forma de modem de internet. Cliente da TIM, o servidor público recebeu um aparelho sem solicitar. Depois de muita briga e 3 mensalidades pagas, ele conseguiu cancelar a oferta e recebeu o dinheiro de volta. Tive que pedir o estorno, e como eu tenho conta, eles fizeram meio que um abatimento, né? Não de uma vez, mas parcelado, né? 3 meses de dor de cabeça. Práticas como essa se repetem por todo o país. São serviços de horóscopo, previsão do tempo, jogos. A Secretaria Nacional do Consumidor identificou pelo menos 40 tipos de produtos adicionados de forma irregular às contas dos clientes de operadoras de telefonia e decidiu abrir uma investigação. Ao analisar a situação, a Senacom identificou que em muitos casos os consumidores eram induzidos ao erro, já que os serviços eram oferecidos como se fossem grátis. Em outros, os clientes mal sabiam que os produtos haviam sido contratados. Depois da análise do processo, a Senacom multou a operadora em R$ 9.700.000. A empresa ainda pode recorrer da decisão. Nós vamos analisar com todo cuidado, apreciar os argumentos que vão ser trazidos. Se for o caso de ser mantida essa decisão, digamos assim, de primeiro grau, aí esta multa é revertida ao chamado Fundo dos Direitos Difusos, que são administrados, é uma previsão legal, né? Mas é administrada. Esse fundo é administrado pela Senacom. Não é a primeira vez que uma empresa de telefonia é condenada por esta prática. No ano passado, outras empresas também sofreram a mesma condenação. Queixas relacionadas a promoções e ofertas ocupam o 3º lugar no ranking de reclamações de consumidores à Anatel. Perdem apenas para cobranças e créditos de telefones pré-pagos e qualidade, funcionamento e reparo. Esta advogada explica que é fundamental os consumidores registrarem reclamações quando perceberem que algum serviço foi incluído na conta indevidamente. O PROCON tem esse papel muito importante, ele faz o contato com a empresa, intermediando essa relação com o consumidor, e caso a empresa continue utilizando desses artifícios para enganar o consumidor, ela pode ser penalizada através de uma multa. O Senacom também é um órgão que faz esse tipo de fiscalização, e também a Anatel. Bom, a TIM informou que ainda não foi formalmente intimada da decisão e, portanto, prefere apenas se manifestar após tomar ciência do seu inteiro teor. E no próximo bloco, veja como funciona a prioridade para pessoas com mais de 80 anos na Justiça. Um dia você vai também ser velhinha. Vai precisar de mais respeito. A primeira unidade da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados do Rio Grande do Sul funciona há 2 meses. O método APAC foi criado há 30 anos no interior de São Paulo, abrangendo apenados de todos os regimes prisionais dispostos à ressocialização por meio de estudo, trabalho e disciplina. Veja agora como funciona a Casa Prisional em Porto Alegre e como é o método. A APAC está funcionando no antigo prédio do albergue Pilbuc, no bairro Partenon. É a primeira da capital gaúcha. Já na entrada, as mensagens espalhadas pelas paredes dão o tom do sistema. O que mudou em mim é a reconquista da minha família. Entendeu? Depois de 18 anos afastado de um filho meu, de uma esposa que era maravilhosa para mim, entendeu? Consegui reconquistar ela. A joia preciosa que eu tinha botado fora para andar no mundo errado. João é um dos 3 primeiros recuperandos da casa. Ele cumpria a pena na cadeia pública e se candidatou para uma das vagas. Por se adequar ao perfil exigido, foi selecionado. Passou 40 dias em treinamento em uma unidade do Paraná. O clima da unidade é completamente diferente daquele que se tem numa casa prisional comum. Agora, aqui também tem uma outra diferença muito gritante. Há um conjunto de atividades, uma disciplina que é exigida de forma muito séria. Aqui neste mural, que a gente vai ver agora, tem toda a programação dos reeducandos. Desde as 6 da manhã até as 22 horas, ou seja, até as 10 da noite, tem atividade. Eles têm aqui ensino, a parte espiritual, eles aprendem algum ofício,
que depois vai ajudar quando for sair, quando cumprir a pena. E tudo isso contribui para que o método tenha uma eficiência. Apenas 20% de reincidência no crime, o que é completamente diferente dos números apresentados no sistema comum. O resultado principal que se tem exemplo é o índice de reincidência, né, que cai assustadoramente, né? Comparar o índice de reincidência que nós temos no sistema prisional comum com o método APAC, a diferença é absurda, né? E isso é o que motiva, né, a adoção desse sistema e é o que faz com que se tenha esperança na ressocialização para aquelas pessoas que estão dispostas a isso. As associações de proteção e assistência aos condenados são entidades jurídicas sem fins lucrativos, criadas para auxiliar o Poder Executivo e o Judiciário na execução penal. O foco principal é a humanização das prisões e a recuperação dos condenados sem perder o caráter punitivo da pena. Fruto de um convênio entre Judiciário Gaúcho, Ministério Público, Governo do Estado e a APAC, a unidade de Porto Alegre tem capacidade para até 40 vagas, que serão preenchidas gradativamente. O Tribunal de Justiça repassou verbas para a reforma do prédio. A Justiça Federal doou os custos para a mobília. O Executivo faz o repasse de custos dos apenados. De acordo com a presidente, a outra parte do terreno será demolida e novas instalações vão ser construídas com verbas de uma delação premiada por meio do Ministério Público. A partir de agora, nós estamos pensando já em trazer os próximos recuperandos, mas estamos nos adaptando bem. É uma metodologia diferenciada, né? O nosso lema é proteger a sociedade, promover a justiça e socorrer as vítimas. A evolução do processo judicial eletrônico tem facilitado a vida de quem precisa da justiça brasileira. O Tribunal de Justiça da Bahia tem procurado aperfeiçoar o sistema para ajudar também o trabalho dos advogados. Instalado na Justiça Trabalhista Baiana desde 2012, o processo judicial eletrônico modernizou o andamento das ações judiciais e agora conta com uma nova versão. O PJL vem sendo atualizado com frequência e acrescenta sempre melhorias, tanto estruturais quanto de funcionalidades, e essas melhorias contribuem bastante para a celeridade. Uma das grandes novidades para os advogados é a habilitação automática nos processos do polo ativo. Outra novidade é a alteração no padrão do editor de texto. Vai agilizar bastante o protocolo das nossas petições, inclusive nos processos onde a gente está iniciando o nosso trabalho, o nosso patrocínio. Tribunal de Justiça, Tribunal Eleitoral, Tribunal Regional Federal e aqui na Justiça Trabalhista Baiana. Todos utilizam o processo judicial eletrônico conforme demanda do Conselho Nacional de Justiça. No total, foram 45 alterações que impactam diretamente os usuários. Hoje em dia, o advogado ele economiza tempo, ele deixa de se movimentar para a Secretaria das Varas na capital, na região metropolitana e até mesmo no interior, para ter acesso permanente, qualquer hora, horário, dentro do conforto do seu escritório, ele pode consultar ou até mesmo sua residência um processo. Muito importante que os advogados mantenham seu cadastro atualizado para todas as notificações, evitando uma nulidade processual. É uma forma de teletrabalho excelente e que você pode a qualquer momento, a qualquer hora, né? Você não precisa estar na rigidez de horário. Fora isso, nós temos a sustentabilidade, né? O planeta agradece porque não precisa imprimir mais papéis. Pessoas acima de 80 anos têm prioridade sobre outros idosos, inclusive na Justiça. Foi a Lei 13.466, de 97, que regulamentou a mudança no Estatuto do Idoso. Ao olharmos ao redor, podemos perceber que os dados nos mostram há algum tempo. A população está envelhecendo e, ao mesmo tempo, continua ativa. De acordo com o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos e meio. E a legislação acompanha essas mudanças. Em 2003, entrou em vigor o Estatuto do Idoso, uma importante lei em defesa dessa população. Em 2017, passa a vigorar a Lei
13.466, que altera o Estatuto do Idoso e estabelece prioridades às pessoas com mais de 80 anos de idade. Basicamente, duas prioridades são asseguradas, né? A prioridade nas questões de saúde dos hospitais e a questão dos processos, né? Aos 84 anos, com lucidez e independência, Dona Zélia sente como o desrespeito ao direito dos idosos acontece no dia a dia. E se ela sabe dos seus direitos e reclama? Só com muito bom humor. Ou então, quando você vai ultrapassar um carro, o outro, você está na direção, ele fala assim: ô tia, como é que é? Chega pra lá. Eu respondo, falo assim: ó, meu filho, dê na mesa, eu saio daqui. Calma. E Dona Zélia tem um bom conselho para dar. Porque xingar eu não sei xingar, né? Mas eu poderia falar com ela. Falar: ô filho, fica mais calma, né? Porque um dia você vai também ser velhinha. Vai precisar de mais respeito. Chegar nessa idade com essa disposição toda, né? Muito legal, um exemplo, né? A melhor idade, né? Melhor idade. E essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima semana para todos nós. Até amanhã. Boa tarde. Obrigado pela companhia e a gente se vê amanhã. Tchau.